Lucas 6,17. E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão do povo, de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvir e ser curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Amém? Repete comigo: e curavam todos. Aleluia. Pai, eu quero te dar a ti as graças nesta noite, glorificar e exaltar o teu santo e bendito nome. Que a tua palavra, Senhor Deus, que o Senhor envia para nós nesta noite, venha se tornar realidade, uma prática em nossas vidas. Que através da tua palavra, pelo teu Espírito Santo, no mando da tua palavra, nós seremos curados, nós seremos sarados, ó Pai, no poder do nome de Jesus, no poder da tua palavra, Senhor. Assim, ó Pai bendito, tomamos posse, ó Pai, da cura, tanto do nosso corpo físico, também da nossa alma, em nome de Jesus Cristo. Também tomamos posse, ó Pai, da cura, que os demônios, ó Pai bendito, têm atormentado, que os demônios têm nos ferido, Senhor, que os espíritos imundos, ó Pai, também causam feridas na nossa alma. Causa, Senhor Deus, tormenta no nosso corpo, perturba o nosso corpo, perturba, Pai bendito, a nossa vida. E nesta noite, em nome de Jesus, eu quero declarar e proclamar cura divina, cura para o nosso corpo físico, e cura para a nossa alma, Senhor Deus, para o nosso espírito, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Toda classe, ó Pai bendito, de enfermidades, sejam físicas ou seja espiritual, no poder da tua palavra, eu quero declarar, eu quero proclamar, neste exato momento, ó Pai, para a tua igreja, para todos que ouvirem esta mensagem, para todos que ouvirem esta oração, em nome de Jesus de Nazaré. É o Senhor quem cura, Senhor, e nós proclamamos, nós, ó Pai, declaramos, ó Pai, nesta noite, cura divina. Sara-nos, ó Deus bendito, de todo mal, Senhor, em nome de Jesus, de toda perturbação, de toda influência maligna, de toda angústia, de todos os males, ó Pai bendito, em nome de Jesus, para a glória, para louvor, ó Deus, do teu santo e bendito nome. Que assim seja, e o teu nome será louvado, será glorificado. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Tomamos posse, irmãos, da vitória. Amém? Antes de eu explicar um pouquinho aqui desses versículos que nós terminamos de ler, esse capítulo 6 do Evangelho de Lucas, ele começa Jesus dando alguns ensinamentos a respeito do sábado, né? A continuação, ele segue nesse ensinamento, falando a respeito de uma cura também de um homem que tinha uma mão seca, encolhida, né? A partir do versículo 6, diz que esse homem não podia estender a mão, e aqui Jesus fala para esse homem: levanta, né? E vem para o meio. Diz que esse homem se levanta, e ele, naquele exato momento, ele foi curado. Entendemos aqui que esse milagre ele aconteceu através do mando da palavra. Jesus dizia, e a pessoa obedecia, e acontecia um milagre. Hoje não é diferente. Se nós olharmos um pouquinho mais atrás, no início, quando Jesus também ensina, deixa alguns ensinamentos.
a respeito do sábado. O sábado no Antigo Testamento era uma forma que as pessoas também teriam que obedecer a Deus, fazia parte da lei. A lei foi estabelecida com esse propósito, né? De fazer o povo obedecer a Deus, ou seja, de domesticar o povo à obediência a Deus. Na verdade, irmãos, hoje, seja bênçãos espiritual, ou seja bênçãos materiais, elas vêm até nós quando nós caminhamos em obediência à palavra de Deus. Entende? Não é por outro meio. Tem pessoas aí que nós vemos que elas são bem prósperas materialmente, mas isso não quer dizer que elas obedecem a Deus. Muitas delas fazem isso e conseguem uma prosperidade por meios ilícitos. Entende? E temos que entender que o sol, a chuva cai para ambos, para bons e para maus. Tem também pessoas que usam bem a sua inteligência, não é? E conseguem ir e conquistar algo. Mas nós não servamos a Deus por causa das nossas, por causa dos bens materiais. A continuação aqui, nós vimos também nesse capítulo 6, Jesus escolhendo os 12, né? Os 12 apóstolos. Isso ocorreu depois que ele teve um bom período de oração. No versículo de número 12, naqueles dias retirou-se Jesus para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus, né? E quando amanheceu, chamou assim os seus discípulos e escolheu os 12 entre eles. Nós vemos aqui a Bíblia falando de 12 discípulos, mas não é que Jesus só teve 12. Esses 12 foi escolhido, mas entre eles ele escolheu os 12, mas havia mais seguidores. Um ponto que eu gostaria de destacar aqui, nessa escolha, primeiro que Jesus, para escolher esses discípulos, ele orou. Ele não fez sem oração. O que isso nos ensina? Ensina que nós também, quando vamos tomar decisões, seja elas relacionadas às coisas espirituais, ou seja ela relacionada às coisas materiais, nós devemos orar. Ó, que Jesus era Deus, e é Deus, e ele orou. Então isso nos ensina a nós orar, antes de qualquer decisão que você for tomar, qualquer coisa que nós for fazer, tudo nós temos de orar. Está entendendo ou não? Amém. Mas olha bem, irmãos, entre esses 12, né, que Jesus escolheu, tinha um que foi o Judas, o que o traiu. É de observar que todas as vezes que em todos os evangelhos fala da escolha desses 12, sempre vai falar desse Judas que o traiu. Entende? Todas as vezes que fala dos 12 discípulos, sempre vai falar, e Judas o traidor. Aí você olha assim, mas como pode ocorrer isso se Jesus sabia e sabe de tudo e ele foi enganado? Não, Jesus não foi enganado. Isso aí, como nós entendemos isso? Entendemos assim, que esse Judas representa o lado humano, o homem, entendas? E a escolha de Jesus, escolher junto com os 12, esse que o traiu, aí nós vemos a graça divina. Ele sabia, mas ainda assim a graça divina o chamou, entendas? Aí nós vemos o lado da graça divina, do poder divino de Deus. Mas uma pessoa, quando não tem um entendimento, ou não é ensinado, vai ficar
questionando ou torcendo a palavra e dizendo que Jesus foi enganado. Então, por isso que vem a palavra e a importância de nós estar, de você estar sentado, ouvindo a mensagem e de adquirir o conhecimento, de nós estudar a palavra e poder entender esses dois lados. O lado Judas, o lado humano, de falhas, homem. Mas a escolha, o lado da graça divina de Deus, o chamado de Deus. Deus chama a todos, entende? Pode ser ruim, porque lá em João, no capítulo 12, capítulo 13 do Evangelho de João, vai falar que Jesus o amou, chamou os 12, inclusive Judas, ele o amou até no final. Mesmo sabendo que Judas ia o trair, ele o traiu, Jesus o amou ele. Até o final. Eu quero dizer, irmão, mesmo nós falhamos, ou já falhamos, ou possamos falar, Deus continua nos amando. Ele te ama, Ele ama, mesmo aquele que está lá, nas drogas, está lá no alcoolismo, está no roubo, né? Tantas coisas ruins, Deus, Ele o ama. Ele continua, é tanto que Ele entregou a vida dele lá na cruz, já por eles, por nós, entendes? Sabendo a condição, e que nós éramos e somos pecadores, mas Ele antecipou e morreu no nosso lugar. Agora, todas as vezes que nós o entregamos a nossa vida a Ele, e caminhamos em obediência, Ele nos limpa de todo o pecado. Olha bem, esse registro aqui, que está o evangelista Lucas relatando, também nós encontramos lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que lá fala o sermão da montanha, que cada um dos discípulos tinha particular de escrever, né, os episódios. No caso de Lucas aqui, né, ele é um pouco diferente do que está em Mateus, mas é diferente, se torna no mesmo contexto do que ocorreu lá que está registrado lá em Mateus capítulo 5. Pode ver que no versículo 17 que eu li no início, a palavra vai dizer assim: e descendo com eles, parou numa planura, né, onde se encontrava muitos discípulos. Diz que Jesus, ao descer do monte, quando ele desceu, ele encontrou uma planura, assim, uma baixada, entende? Uma baixada, ali, né, estava com seus discípulos e outros mais discípulos, e diz que se fez uma grande multidão naquele lugar. Ali tinha gente de Judeia, Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, porque por mais que aquelas pessoas estavam na idolatria, ou seria do paganismo, eram pessoas pagãs, outros de outras fronteiras, mas quando via Jesus ou ouvia falar de Jesus, eles corriam até Jesus, e chegavam até Jesus. Mesmo eles estando numa condição de pecado, afastados de Deus, quando eles ouviam falar de Jesus, diz que eles se agrupavam. É o que vemos aqui, gente de Judeia, gente de Jerusalém, e o que me chamou mais a atenção, do litoral de Tiro e Sidom, aonde era um povo também que lidava com os Baales, os profetas falsos. Então, era um povo muito idólatra, mas disse que ao ouvir de Jesus, disse que esse povo vieram. Então, o que nós aprendemos e entendemos nisso aqui, nesse versículo 17? Se aquele povo, ao ouvir falar que Jesus tinha chegado naquele lugar, estava na sua região, eles vinham encontrar com Jesus. Hoje, quando nós saímos da nossa casa, chegamos até a igreja, esse ato, essa atitude que eu saio da minha casa, saio do meu bairro, ou saio da minha cidade, onde seja, e venho até a igreja, isso demonstra que eu estou indo até Jesus.
Entende? Estou indo até Jesus. E eu estou indo até Jesus para quê? Para ouvir a palavra. Porque aqui Jesus expôs, né, o seu sermão, o chamado Sermão da Montanha, Sermão do Monte. Quando nós viemos na igreja também, nós viemos com esse desejo de ouvir a mensagem, ouvir o que? A palavra do Senhor. E ao ouvir a mensagem, vamos dar conta aqui que no versículo 18 vai dizer: quem vieram para ouvir e ser curado. Então você dá conta que ao ouvir a palavra, nós somos curados. Amém. Entende? Ao ouvir a mensagem, quando nós viemos na igreja, nós cantamos, louvamos. Às vezes durante o louvor, tem louvores que são louvor, como o louvor que nós cantamos aí, Pai Nosso, é a mesma palavra. Então tem louvores que nós cantamos, enquanto estamos cantando, louvando ao Senhor, nós somos curados, que é a palavra cantada, é uma mensagem cantada. Por isso que eu entendo que nós devemos tomar muito cuidado até com os louvores, ou chamado música gospel. Tem música que nós ouvimos, e música gospel que nós possamos até ouvir no dia a dia no carro, beleza. Agora, para chegar diante da igreja, ou seria diante do Senhor, aí temos que fazer uma certa, vamos dizer assim, tomar cuidado. Entenda-se? Então aqui nós vemos que eles vieram até Jesus, de todos lados, para ouvir Jesus. Então não tem como nós sair da nossa casa e ir para um culto para assistir danças. Dança não salva. Sei que pode haver pessoas que vão desconcordar comigo, mas quando a palavra, eu bato com a palavra. As pessoas eram curadas através de quê? De ouvir a palavra, a ouvir Jesus. Entenda-se? Então, muitas das vezes, vamos reunir as pessoas para um teatro. Tem teatro nos shoppings, por aí, não é verdade? Aí, mas isso, lá nesses shoppings, os shoppings que tem por aí, que tem um teatro, lá não houve cura. Aquilo é uma diversão, e as pessoas ouvem teatros e filmes e coisas lá para satisfazer a carne. Dança satisfaz a carne, não é? Mas o que eu quero que você atenda aqui, que as pessoas vieram para ouvir Jesus. Ouvir a palavra de Jesus. E disso no versículo 18, né? E ser curados de quê? De suas enfermidades. Irmãos, olha, todos nós aqui, todos. E todas as pessoas que você conhece, todos têm um pequeno mal no seu corpo. Sim ou não? Todos nós temos. Se você perguntar, não tem ninguém, não fica nenhum, até as crianças tem um malzinho, entende ou não? Tem algo que não está bem no seu corpo. Ou seja, todos têm uma enfermidade, um malzinho, uma dor, um probleminha. Não é assim ou não? Isso no corpo físico, também no corpo, na alma. Todos têm crianças que antes de nascer, irmão, já é rejeitado. Vai saber você e eu o que ocorreu a primeira vez, ele não fica sabendo. O que ocorreu quando você estava no ventre, ou mesmo, até mesmo em que circunstância ocorreu a gravidez que gerou você. Nós não sabemos, nossos pais não contam, e já faleceram, vai saber se era algo bem planejado ou se não era, o que eles disseram, o que eles falaram durante aquela gestação, depois que nasceu, quantas palavras foi lançado contra mim, enquanto talvez pequeno, né, infantil, contra você. E isso vai na alma, toca nas emoções, toca no sentimento e toca no nosso, e prejudica a nossa
Mas aqui, todos eles eram curados de todas essas enfermidades. A palavra do Senhor, Jesus, tem esse poder para tocar e curar, seja qual seja a enfermidade. Irmãos, toda a nossa trajetória de vida, o nosso ciclo de vida, no caso do nosso irmão aqui, 89, né? 89 anos. Imagina quantas ocorrências, ou quantos problemas, ou quantas situações, circunstâncias que ocorreu que machucou ele. Não é verdade? Machucou. Ou machucou você, ou que machucou. Quem vai sarar isso? Remédio lá não sara, irmão. Não sara. Mas Jesus sara. Ele é o médico completo. Jesus é a medicina completa. Ele é o salvador completo. E Ele pode salvar. E se Ele está ministrando essa palavra nesta noite, Ele está falando para você: eu curo você, eu saro você. Seja qual seja a sua dolência, seja qual seja a sua enfermidade, Ele quer te curar. Ele quer te sarar, Ele quer me sarar. Através da palavra. Quando nós ouvimos a palavra e exercitamos fé na palavra. Amém? Ele quer e Ele faz, irmão. Ele não mudou. Aqui diz, ó: curados de suas enfermidades. De suas enfermidades. As enfermidades não é de Jesus, mas elas estão em nós. Mas Jesus tomou sobre si, como disse Isaías 53, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, pelas suas chagas, nós somos sarados. Você é sarado, você é curado, em nome de Jesus, pelo poder da palavra, porque Jesus já fez. Já o fez. E aqui diz, ó: também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Os atormentados, tem pessoas atormentadas, irmãos. Tem pessoas perturbadas. Tem crianças perturbadas. Entenda? Tanto tem criancinhas que eu creio que elas, ao nascer, já estão sendo perturbadas por demônios. Tem homens aí que o chamado pedofilia, os pedófilos, né? Ué, o que é isso? É ação demoníaca. Não é? O homem sem Deus é capaz de fazer isso, irmãos. Porque o homem sem Jesus, o homem sem Deus, ele está exposto. Ele está aí para toda classe de demônios o entrar e usar ele, fazer essas loucuras. Porque o diabo vem para quê? Para matar, roubar e destruir. E ele está destruindo. Entende? E aí quando a criança, ele não consegue infiltrar uma criança, aquele demônio infiltra em criança também, em animais. Se o pai é um homem de Deus, ele ora, né? A mãe ora e dá uma cobertura, mas às vezes o diabo ainda consegue perturbar. Mas nós adultos também somos perturbados. Mas as perturbações espirituais, e também ele usa outras pessoas para perturbar, para xingar, para lançar palavra. Tem palavra ali que corta mais do que a espada, mata mais do que a faca, né? Que a espada dói. Entende? O diabo tem usado todos os seus recursos para poder perturbar, para poder angustiar, maltratar o ser humano. Mas Jesus, por isso que eu li lá em Mateus 11, 28, quando diz: vinde a mim todos que estáis cansados, né, perturbados, fadigados, e achareis descanso para a vossa alma. Né? Acharás descanso para
que eles eram curados também. Eu falo assim, ó, também os atormentados por espíritos eram curados. Curados. Agora, irmãos, o que acontece? Às vezes as pessoas vêm até Cristo, Jesus cura elas e elas, ó, cai fora. Aí de novo, entende? Agora, essa cura, ela para manter, nós temos de manter junto com Cristo, na presença do Senhor, caminhando com o Senhor, em obediência, louvando o seu nome, né? Onde Deus está, o mal tem que sair. Uma das coisas que o diabo não suporta, não aguenta, é a presença de Deus. Não aguenta. Mas na medida que eu afasto de Deus e começo a praticar coisas que não agradam a Deus, o diabo aproxima. E ele volta a atormentar. Entende? Ele volta a perturbar e machucar. E aí é onde que, na medida que nós aproximarmos mais de Deus, se acercar mais de Deus e estar aos pés dele, mesmo você talvez com um tipo de enfermidade aí, Deus te dá você graça e você continua servindo a Ele, e parece que você está com aquela enfermidade como nem tivesse. Não é verdade? Você até esquece. E o diabo, ué, por que ela está tão contente se eu lancei aquela coisa nela e ela continua louvando a Deus, continua indo na igreja? O diabo quer usar essas coisas para deixar nós, para que você não vá na igreja, para que você não congrega, para que você não louve ao Senhor, para que você não ouve a palavra, porque eu vou repetir, ao ouvir a palavra de Deus, ela é sará, ela é curadora, a palavra de Deus, ela é libertadora, a palavra, amém? Ó, e o versículo 19, e todos da multidão procuravam tocá-lo. Todos, irmãos, todos queriam, irmãos. O povo queria, então eles tinham de vir. Fala assim, se você tem de vir até Jesus, tu tem de vir. Você não pode ficar sem vir. Diz que todos viram, vieram e procuravam tocar, porque dele saía poder e curava todos. Todos, irmãos, ele não faz exceção de pessoas. Ele não faz. E o que é de pessoas que estão doentes? Todos os tipos de doença, irmãos, aqui. Entende? A falta de perdão também deixa a pessoa enferma. O ódio, a ira. Entende? Por isso que você dá conta que você fala, por que aquela pessoa. Uma vez, irmãos, e eu ainda solteiro, que eu vim do Peru, de curso, e eu fui num acampamento para ministrar para jovens. Isso foi na volta do ano 2002, 2001, no Machado. Aí eu ministrei lá, preguei tudo, e fiquei no acampamento lá. De repente, um dos jovens, nunca tinha visto, irmãos, ele. A primeira vez que eu vi ele chegou e conversou, rapaz, eu tinha um ódio de você. Mas nunca tinha visto ele. Sabe quando uma ira, sabe quando o coração estava cheio de raiva de você? O que é isso, irmão? Uma pessoa que quando você trabalha ou está junto para lá, para cá, pode ser, a gente conversa, pode até entender, dá até entender, que pode ser, eu falei alguma coisa que não gostou, né? Mas não, nunca tinha visto ele. Nunca, como disse, nunca pratiquei nada com ele. Sem ver o que o diabo faz. Entende? Mas seja, irmãos, qualquer situação que talvez alguém que deu motivo até para você não entende, que te machucou, ou talvez você não sabe porquê, ou sabendo o porquê, Deus ele cura de tudo isso. Entende? Ele cura. Ele cura. E é coisa que eu nunca esqueci. Falei, meu Deus. Falei, não, irmão, fique em paz. Né? E, irmãos, existem tantas coisas que as pessoas ficam malvadas com a gente. Sabia? Sem a gente nem saber. Entende? Sem a gente nem saber. Mas, quando a pessoa ouve a palavra do Senhor, nessa palavra aqui, por exemplo, se você ouve ela,
você fala: Senhor, eu libero cura. Aquelas pessoas que eu maltratei elas sem eu saber, ou estão com raiva de mim e eu nem sei, e aquelas que eu falei sem querer, eu falei, Senhor, eu libero nesta noite cura para elas, perdão para elas, e isso, irmãos, é o que ocorre. E aqui diz que todos eram curados porque dele saía poder. Se você seguir lendo esse capítulo 6, e eu vou estar encerrando, lendo mais 4 versículos, 5 versículos, do versículo 20. Então Jesus olhando, versículo 20, então Jesus olhando, ele para os seus discípulos disse-lhes: olha, irmão, depois de toda aquela ministração, depois de todos ser curados, tocados em Jesus, aí Jesus olhou para os seus discípulos e falou assim: bem-aventurado vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus. Aquele povo aqui, Jesus chamou eles de pobres. Eles haviam deixado as suas casas, deixado as coisas do reino material para entrar no reino espiritual. Eles haviam deixado o materialismo para buscar o espiritual, ou seja, buscar Jesus, ouvir Jesus. Por isso que eu volto lá atrás. Todas as vezes que nós saímos também, nós damos prioridade, ou seja, tiramos a prioridade das coisas que é tão importante para esta vida, e vamos até Deus. Aí Jesus olhou para os discípulos e falou assim: bem-aventurado vós. Vocês é bem-aventurados. Vocês deixou as suas ocupações, deixou as preocupações, deixou os afazeres para estar aqui. É o que Jesus está falando aqui, bem-aventurados pobres, porque vós é o reino de Deus. Porque aquelas pessoas, não tem pessoas aí que não busca a Deus, que ela se sente muito rica financeiramente, rica materialmente e rica de si mesmos, cheios de si mesmos, entende? E aqui Jesus está chamando esse povo aqui de pobres, e por eles ser pobres, Jesus fala assim: você será bem sucedido lá no céu, vocês serão muito bem recebidos, vistos, aceitos lá no céu, porque essa atitude de vocês demonstra isso. Aí ele ainda fala mais assim: bem-aventurado vós os que agora tens fome, porque sereis fartos. Eles talvez estavam até com fome das coisas materiais, entende? Eles talvez estavam até com fome do pão físico, mas Jesus fala assim: mas vós serás fartos lá no céu. Entende? Então, muitas das vezes nós temos que sacrificar aqui. Se acha que aquele povo que ficava ali o dia inteiro, se lembra da multiplicação de pães? Jesus não se preocupou. Vamos despedir esse povo aí, para ver que eles vão comprar no lugar. O povo estava com fome. E Jesus falou: vamos comprar pão, vamos buscar pão. Jesus se preocupou com eles. Resultado, lá acontece que houve a multiplicação de pães, porque Jesus se preocupou também. Ele se preocupa com a nossa vida física, entende? Mas ele como já falei antes, ele também, ele salva, ele provê para todas as áreas. Ele cuidou das enfermidades físicas, as enfermidades espirituais, e também ele cuida do material. E aqui ele fala assim: bem-aventurados vós os que agora chorais, porque há vez de rir. Às vezes aqui quando nós choramos, não é verdade? Situações, circunstâncias que nos levam a chorar. Talvez por ser uma serva, por ser fiel ao Senhor, por ser fiel a Deus, você chora, às vezes tem que chorar.
Não é assim? E aqui Jesus fala assim: vós vai rir. Ele está falando do futuro. Bem-aventurado, você vai rir. A vez de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiar e quando vos expulsar da sua companhia. Tem pessoas que não querem, às vezes, por você ser crente, não quero mais nem na sua casa. Não é verdade? Não quer nem conversar com a gente. Dá um pouco de distância. Mas aqui Jesus fala assim: vocês serão bem-aventurados, porque vocês estavam aqui, ouvindo essa palavra. Vocês vieram me ouvir. Jesus falou: vocês serão bem-aventurados. Vocês vão ser felizes. Que a palavra bem-aventurado quer dizer, será felizes. E a nossa felicidade, irmão, será lá na eternidade. E lá é eterna. Essa vida aqui não é eterna, ela é passageira. Mas a vida no céu será eterna. Também lá no inferno também. E vou terminar aqui, é o que ele fala no versículo de número 23. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois dessa forma procederam seus pais com os seus profetas. Então ele está falando assim: regozijai-vos. Nós devemos estar regozijando, cheio de gozo. Por mais que, se você olhar, você vai ver circunstâncias, situações que ocorreu, que talvez te entristeceu, que deixa você um pouco triste, ou era para entristecer, mas quando se olha para Jesus, quando se ouve a palavra do Senhor, você se alegra. Vamos colocar de pé? Pai, eu quero nesta noite, nesse momento, orar juntamente com a tua igreja, tomando posse dessa palavra, assim desde o início, que abre, lebra, sui, de calabanaga, sui, de ebranai, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo, através da tua palavra, toca no corpo físico da tua filha, do teu filho, toca na alma, Senhor, e cura, Senhor Deus, porque na tua palavra, através do teu Espírito Santo, tem poder, e é o Senhor quem toca. E nós tocamos em Ti nesta noite, através da nossa fé, ó Deus bendito, através, ó Pai, que quando nós exercitamos a nossa fé na Tua pessoa, na pessoa de Jesus, quando nós exercitamos a nossa fé, ó Deus bendito, na Tua palavra, nós cremos, ó Pai bendito, que o Teu Espírito Santo está curando, está sarando, está libertando, porque a tua palavra ela é libertadora, Senhor. O Senhor é um Salvador completo, Senhor Deus. Seja qual seja a necessidade da tua igreja, da tua filha e do teu filho, em nome de Jesus Cristo, Pai bendito, nós declaramos e nós chamamos nesta noite cura divina, através da graça divina, através, ó Pai bendito, do teu poder, o poder do teu Espírito, o poder da tua presença, através do poder do teu sangue, através do poder do teu nome, porque há poder no nome de Jesus. Ebra lá para sul de quebra lá, Sidri calabavai de coisa. Se há pessoas aqui que estão, ó Pai, sendo perturbados, seja, ó Pai bendito, em nome de Jesus, libertos de toda perturbação, de toda inquietação do poder das trevas, seja detido e repreendido em nome de Jesus Cristo, jogado fora, em nome de Jesus. Eu declaro a tua vitória, Senhor, que é a nossa vitória. Contigo nós somos mais do que vencedores. Tudo será para a glória, para o louvor do teu santo e bendito nome. Amém? Dê um aplauso ao Senhor.